Então, boa noite a todas. Estamos aqui mais uma vez reunidas para fazer a leitura da continuidade, né? A leitura da apostila 5, do módulo 5, Relacionamentos de Casais. E a Vera que vai fazer a leitura para a gente hoje. Paramos, já sabe, né, Vera? Movimento da alma profunda. Isso, movimento da alma profunda. Então, por favor, Vera, pode começar a leitura. Sim, um instante, por gentileza, porque desapareceu daqui da minha tela. Ok. Os movimentos da alma profunda. Também a consciência coletiva e inconsciente é uma consciência grave, pois condena pessoas inocentes a repetirem um destino nefasto. Então a pergunta é: existe um caminho que conduz para além da consciência pessoal e da consciência inconsciente coletiva? Existe para além desta consciência um nível mais elevado ou mais profundo, seja lá como designemos isso, onde a reconciliação é possível? É possível que todas essas diferenças entre o bom e o mal, o grande e o pequeno, possam ser superadas? Conforme vocês viram até aqui, isso existe. Existem movimentos da alma que conduzem inexoravelmente à reconciliação, de uma forma que não podemos prever, diante da qual podemos apenas ficar admirados. Ontem pudemos ver isso durante a constelação com os agressores e as vítimas. Aqui atuam forças mais profundas, forças sagradas, que se revelam somente quando, de certo modo, nos despedimos das ideias, da consciência e das intenções que são conduzidas por ela. Por que contei isso? Para ajudar os casais. Quando se compreende isso, quando se desmascara isso, os casais podem lidar um com o outro de forma bem serena, muito delicada. E, ao se conectarem com a grande alma, podem esperar até que uma boa solução se revele a eles. A prioridade do nosso sistema. Já disse algo sobre as ordens da consciência... Uma correção, Verinha, prioridade do novo sistema. Aproveitando até para a gente dar uma paradinha aí, que agora a gente vai começar um novo tópico, né? Então, para ver se alguém tem algum comentário dessa parte. Que aqui ele está falando desses movimentos da alma profunda, né? Ele está falando da questão das consciências e da consciência mais elevada, a consciência espiritual, né? Mais elevada no sentido talvez de maior, de uma consciência que a tudo abarca, a tudo e a todos, né? Tá tudo bem até aqui, então? Sim. Então podemos prosseguir. Pra mim. A prioridade do novo sistema. Já disse algo sobre as ordens da consciência coletiva inconsciente. Segundo essa consciência, o anterior tem prioridade em relação ao posterior. Mas entre os sistemas, o sistema novo tem prioridade em relação ao antigo. Então, quando o homem conhece uma nova mulher e a engravida, a relação anterior se desfaz. O sistema novo tem prioridade. Vínculos. Através da consumação sexual, isto é, a partir da plena consumação sexual, isso significa a consumação de todos os seus riscos. Forma-se um vínculo entre o homem e a mulher que é indissolúvel. Agora, talvez alguns vão dizer: isso é um ensinamento católico. Não se trata disso, pois o vínculo também se forma fora do casamento. Então, não é o casamento que é indissolúvel, mas o vínculo entre um casal que se abriu para a consumação sexual. Isso pode ser visto através do efeito. Por isso,
o casal não se separa mais. Quando se separa, pode fazer isso somente com muita dor e com um sentimento de culpa. Ninguém sai de um vínculo dessa qualidade sem culpa. Por isso, o primeiro vínculo é mais profundo. Vínculos e amor não são a mesma coisa. Mais tarde, alguém pode se envolver com outro parceiro. Nessa relação, o amor pode ser maior, o vínculo, porém, é menor. Quando se separam, isso ocorre com menos dor e menos sentimento de culpa. Quando existe uma terceira ou quarta relação, o vínculo torna-se cada vez menor. Eles podem separar-se com mais facilidade. Após um tempo, a capacidade de se vincular praticamente se desperdiçou. Isso cessa. Quando alguém se separar de forma leviana, então mais tarde um filho se pune. Isso pode chegar a tal ponto que um filho se suicida como expiação para uma separação leviana. Não se deve brincar com isso. Quando o casamento se desfaz e os parceiros casam novamente, a segunda relação pode dar certo somente quando os parceiros anteriores forem reconhecidos. A segunda mulher diz à primeira: você é a primeira, eu sou a segunda. Tenho este homem porque você o perdeu. Tenho às suas custas. Respeito você. Por favor, seja amável se eu ficar com este homem agora. Quando o primeiro parceiro é respeitado, ele é amável. Então, a segunda relação pode dar certo. E a primeira relação também pode se dissolver, porém com amor, onde isso não acontece, um filho da segunda relação irá imitar o parceiro anterior. Quando existe, por exemplo, uma primeira mulher do pai que sofreu uma grande injustiça, então uma filha irá assumir os sentimentos ruins, comportando-se de um modo tal para que também seja excluída. Assim, a primeira mulher é honrada. Injustiças perante parceiros anteriores têm grandes consequências. O vínculo também se forma no caso de incesto e também no caso de estupro. Por isso, às vezes, uma criança que vivenciou o incesto permanece vinculada ao agressor. Também, após o estupro, a mulher continua vinculada ao agressor. Ambas, a criança que vivencia um incesto e a mulher que sofreu um estupro, não conseguem se separar disso, a não ser através do amor. A dor da separação. Muitas relações terminam, mesmo quando não existe um culpado. Muitas vezes, uma relação termina, pois existem emaranhamentos na família de origem. Não se deve procurar pela culpa quando ocorre uma separação. É preciso reconhecer que a relação acabou. O parceiro que se recusa a reconhecer isso, vinga-se do outro, impedindo o seu desenvolvimento, simultaneamente impede o próprio desenvolvimento. Permanece preso a algo. É justo que o outro parceiro se separe. Muitas vezes acontece que um parceiro acredita, mesmo tendo consequência de que a relação acabou, e precisa obter a separação através de um longo sofrimento. De alguma forma, isso é adequado. Não é possível separar-se imediatamente, apenas quando todos sofrem suficientemente, possuem a força de se separar. Por isso também não se deve sugerir precipitadamente a separação. Ela precisa ser vivenciada de forma sofrida. Assim é o amor. O luto possibilita a separação. Simplesmente a dor de não terem conseguido possibilita a separação. Então, não existem mais acusações, apenas a dor. Através da dor, podem se separar, mas também se encontrar mais uma vez e se olhar nos olhos. Então o homem diz à mulher: eu amei você muito,
e você me deu muito. Mantenho isso com amor e respeito. Também dei muito e você pode mantê-lo, respeitá-lo e lembrar-se disso com amor. Depois o homem diz à mulher e a mulher ao homem: assumo a minha parte da responsabilidade por aquilo que não deu certo entre nós dois e deixo você com a sua parte. E agora deixo você em paz. Este é o modelo de uma separação amorosa. Vamos dar uma pausa aqui, Vera. Ok? Algum comentário, alguma dúvida? Eu tenho um caso que eu queria trazer para vocês, que é uma pessoa que eu conheço e que se separou do marido, né? Houve uma traição por parte dele, e ela estava com muita dor por conta dessa traição, ainda mais que foi numa época que ela tinha engravidado de gêmeos e tinha perdido os bebês. E ela demorou cerca de 5 anos para conseguir se separar desse... Eles já tinham saído de casa, o que eu quero dizer assim, ela não conseguia sair da relação, ela ainda estava presa naquela dor, naquele sentimento de mágoa, na raiva, e foi um processo muito difícil para ela, até ela conseguir entender, né, que isso, na verdade, a deixava presa. Quem ficava presa na relação era ela, né? Que ela não tinha novos relacionamentos, não se interessava por ninguém, ficou ali naquele movimento. Então, vejam, né? E curiosamente, ela foi um processo todo porque ela entendia também que ela não queria mais a relação, tanto é que houve a traição. Mas mesmo assim, ela não largava o osso, né? Assim que a gente fala. Né? Então vejam que curioso isso, né? Como a gente observa com os casos práticos à nossa volta, né? A aplicação desses ensinamentos de Bert Hellinger. Verdade. Nossa, tem bastante coisa. Né, Marisa, então, que diga, né? É uma apostila compilada, né? Que daria para a gente ficar conversando aqui bastante tempo, né? Para todo mundo com bastante tempo, vamos, né, até o final de semana falando coisas. Mas você sabe, hein, Cláudia? Eu não sei, tem a Verinha da turma 1 aqui, né, Verinha? Você lembra de uma constelação que acabou num casamento? Que até a Tatiana foi a noiva, com marcha nupcial e tudo? Ai, eu não me lembro dessa, não. Eu acho que você não estava nesse gente, dia. não, mas a constelação eu não devia arrasou. Não, você não devia estar, senão você não ia esquecer. Não ia esquecer. Ninguém nunca mais vai esquecer essa constelação. Eu faltei um fim de semana. Um fim de semana no ano passado. Será que foi esse? Então só pode ter sido. Foi um workshop, né? Ele me mandou uma mensagem essa semana. Hein, Cláudia? Ele mandou uma mensagem essa semana, né? Que a gente, depois, assim, dificilmente a gente fica sabendo os resultados, né? De vez em quando eu compartilho alguma coisa com você quando alguém volta e conta, né? Alguma coisa. Mas aí ele contou, né? Falou assim, alguma coisa mágica aconteceu depois daquela constelação. Eu não sei o que foi, né? Mas, bom, a gente viu que foi... Essa eu não me lembro. E era uma constelação de casal, né? Exatamente, que tinha a ver com o que a gente está falando, né? Que é a questão da separação, né? E a questão da separação, e a gente tem muitas coisas para a gente entender, né? Sobre uma relação de casal, sobre o que acontece durante. Aliás, primeiro é a gente perceber se a gente realmente está aberto para uma relação de casal, né? Se a gente está aberto, é até um termo que a Selma usa, né, Cláudia? Eu não gosto muito, porque assim, abertura para relacionamento, né? Parece até aquelas mãe de santo, né, que vai, né? Nada de errado com isso, tá, gente? É só que, né, o trabalho da mãe de santo
que eu respeito o trabalho de todo mundo. Mas que nem todo mundo, a gente vê nas constelações, que nem todo mundo realmente está disponível para um relacionamento. Não está. E às vezes essa abertura, nesse trabalho que a gente fala de abertura, é justamente para você que está fechada, que não está disponível, né, poder realmente perceber que ficar livre, né, ser livre, não é só se sentir, porque a pessoa nem está sentindo, é ser livre para um relacionamento, né? Para checar E o grau de disponibilidade, né? né, Verdade. e perceber mesmo, né? Perceber, porque as pessoas muitas vezes nem percebem que estão em dinâmicas, né? Que elas não estão livres para. E aí, assim, não é que ela não seja pessoa interessante, né? Não é que muitas pessoas não gostam dela, né? Mas as pessoas sentem, né? Assim, não está aberta, é como se batesse numa porta e a porta não abre. Não abre, não tem como entrar, não tem como passar. Né? E às vezes as pessoas estão nessa postura, né? Nessa porta fechada. E ela mesma entende. Como é que a pessoa chega até aqui, né? Bate na porta e volta. Por que ela voltou? Aí a pessoa não entendeu, eu não abri a porta. Né? Ela não ouviu que a pessoa bateu, ela, né? E a pessoa, ela só é como se fosse uma imagem muda, né? A pessoa ali ficou ali um tempão, a pessoa foi embora. E ela falou, por que foi embora? Né? E quem foi embora disse assim, a porta estava fechada. Né? Mas só que isso está num outro nível, né, gente? Está num nível inconsciente. Mas as pessoas sentem isso, né? E aí a gente entender as ordens, né? E uma coisa que é importante da leitura aí é vocês entenderem que existem as ordens, existe a precedência, mas existe a prioridade, né? E a prioridade, muitas vezes, ela não causa uma desordem, não é? Porque se o sistema mais novo que chegou depois, ele não tem precedência, ele não tem hierarquia, mas ele tem prioridade, como é um caso de uma pessoa que está num casamento, por exemplo, e fez um filho fora do casamento, né? Então, né, o Bert Hellinger observou que essa pessoa não perde a dignidade nem dos filhos, os filhos não precisam representar a mulher amante quando ele se separa dignamente da mulher, né? E vai ficar com a mulher que está tendo o filho mais novo dele. Né? Claro que as pessoas podem contestar isso, né? E isso é algo que ele falou assim, não fui eu que inventei isso, não, gente, né? E é sempre bom o Bert Hellinger sempre dizer, não inventei, não. Eu vi isso muitas vezes, entende? O que eu vi não quer dizer, isso não é nunca uma verdade absoluta, né? Mas o que ele observou é que isso, né? Era isso que acontecia em relação a essa dinâmica, né? Então a gente observar que para a prioridade é prioridade, né? Entende? Tem fila, né, Eu gente? Tem gosto. fila. É como a fila do supermercado, tem fila, né? Mas tem. As pessoas devem obedecer a fila, mas tem prioridade, né? Boa, boa essa. Mas sabe o que eu gosto de falar também? Que é a inteligência do sistema. Eu gosto de raciocinar, tentar compreender melhor isso, lembrando que o sistema, ele tem um objetivo. Todo sistema tem que ter um objetivo. Tem as regras, né? E tem um objetivo. E no sistema familiar, o objetivo maior é a sobrevivência. Então, se o sistema, se está nascendo uma nova vida, né? Essa tem prioridade. Entende? Porque é ali que o sistema vai ter continuidade. Então, me ajuda a entender, porque realmente aí, quando ele está falando de novas famílias, isso é um pouco como se fosse uma exceção à ordem de chegada, né, no sistema. Mas aí a gente está falando de ordens entre os sistemas. Por isso que eu falo assim, como se fosse. Uma coisa é a ordem dentro do mesmo sistema. Então, vem os pais, vem os filhos, vem os netos. Outra coisa é a ordem entre os sistemas familiares. Uma primeira família, uma segunda família, uma terceira família. Então, para deixar isso claro, que aí é que tem a diferença, né?
vai ter vamos dizer assim, predileção do sistema, aquele sistema cuja vida está nascendo. O sistema vai ter mais chance de ter continuidade ali. Ficou claro, meninas? Claro. Maravilha. Muito claro. Vocês entenderam também? Isso é questão de prova. Vocês entenderam também sobre o vínculo e o amor? Sim. Bom, eu entendi. Mas... Como que o vínculo, né? Como que o vínculo vai... O amor pode ser até maior, mas o vínculo vai diminuindo. O vínculo é uma entrega, né? O vínculo é uma entrega mesmo. E às vezes não tem a ver com o amor, né? E sim também com a sua própria vivência, né? Tem uma parte tem um livro de um psicólogo pernambucano que eu adoro muito ele, né? Até pela forma dele falar. Mas ele tem vários livros publicados e ele fala na transposição de vínculos, por exemplo, na adoção, né? E como é delicado esse momento, de você, né, tem um vínculo rompido com os seus pais biológicos e vai né, e tem que ir para os seus pais adotivos. E ele faz uma metáfora dos trapezistas, né? E que a transposição exige, e é o vínculo, uma confiança, né? Que é aquela entrega de você se lançar de um trapézio, né? Soltar suas mãos e confiar que o outro vai te pegar, né? Então essa passagem eu acho linda. Às vezes eu leio várias vezes esse trecho do livro, né? Quem é o psicólogo? Luiz Schettini Filho. E aí tem a ver com isso, né? Assim, percebam que às vezes no primeiro relacionamento, é uma entrega. E uma entrega muitas vezes ingênua, né? Nossa, assim, de algo que a gente não viveu, que a gente não sabe ainda, né? E depois a gente vai ficando um pouquinho mais desconfiado, né? Um pouquinho mais cascudo. E a gente às vezes não entrega tudo, não. E às vezes por não entregar tudo, e não tem a ver com amor, porque às vezes a gente ama muito, mas a gente segura um pouquinho. Por isso também na hora de se tiver uma separação, você também não entregou tudo, né? Você segurou um pouco, e isso na hora desse rompimento, na hora desse desapego, também é um pouco mais fácil. Não é que deixe de ser sofrido, porque todo rompimento, todo relacionamento, né, onde a gente se dedicou, né, e amou, ele é muito difícil, mas é diferente o que o Bert Helling observou, e eu vejo isso também, porque é natural, né, a gente pensar nisso, né? E aí você já não vai com tanta entrega, e esse vínculo, porque tem a ver com essa entrega, né? Tem a ver que eu vejo até que é a coisa da ingenuidade, muitas vezes, né? Que é justamente dessa falta de vivência que a gente tem no nosso primeiro relacionamento, no nosso primeiro casamento, né? Então, isso também é importante. Eu queria aproveitar e lembrar também de um outro constelador, discípulo direto de Bert Hellinger, que é o Juan Garriga. Né? Para quem tiver interesse de se aprofundar nessa questão dos relacionamentos, o Juan Garriga meio que se especializou assim, nisso. Né? Então, ele tem livros sobre relacionamentos bem interessantes, né? E queria também lembrar que, assim, no meu caso, a Marisa, como psicóloga e terapeuta de casal, né, de casais, tem uma prática. A minha prática como advogada e mediadora, geralmente é quando o casal já está se separando, né? Então, nesse momento, eu percebo que ajuda muito, né? Eu bolei alguns exercícios, algumas coisas para o atendimento sistêmico, e ajuda muito realmente colocar o casal um de frente para o outro nesse momento da separação, para que eles possam falar no olhar. Eles não falam, eu não deixo que se fale nada, né? Eu peço para que eles fiquem calados a uma certa distância e se olhem nos olhos, né? E percebam ali
o tamanho da beleza do que foi o relacionamento, o tamanho da dor, enfim, tudo que eles tiverem que perceber para que eles possam justamente ficar livres, um pouco mais livres, pelo menos, né? Dar um primeiro passo. E muitas vezes percebo como esse movimento é importante, especialmente quando tem crianças, né? O casal está se separando e tem crianças, ainda filhos pequenos, e eles ainda não olham para os filhos, né? Eles estão muito na dor da separação, e isso que muitas vezes proporciona, causa, né, acarreta a alienação parental, né? Então, isso é uma dica muito boa quando vocês forem fazer atendimentos, né, Ale? Você que também é advogada, que está nas práticas colaborativas. Então, isso é um exercício assim, de muita valia mesmo. Passos importantes são dados depois que o casal consegue se olhar, se despedir, e às vezes até tem retorno, né? Mas essa a gente não tem intenção, né? Tudo que tiver que acontecer vai acontecer, mas esse é o passo para que eles possam sair dali, porque enquanto eles estão na dor, é como se eles estivessem paralisados, né? Paralisa, dor paralisa. Paralisa, né? Então é para que eles possam dar um passo, seja no sentido de continuar a separação, seja no sentido de até retomar a relação, ou seja, enfim, no que puder, né? Mas pelo menos ter o movimento, né? Diga, Você Lê. falando... A Lê levantou o dedinho ali. Uma outra coisa que eu vivi na minha vida pessoal, que eu acho que vale também para os casais assim, se desvencilhar dessa dor, é a questão de deixar com o outro o que o outro fez com você. Eu tive isso no fim do meu relacionamento com o pai do meu filho, e eu levei bastante tempo. Foi nessa quarentena, até dividi com vocês, né? Que fiz essa dinâmica. 5 anos depois, que eu ainda carregava a culpa do que ele fez comigo. Que era uma coisa que a relação já estava resolvida, a questão do filho já estava resolvida, graças a Marisa. Isso aí, eu agradeço demais a Marisa na minha vida, para não ter tido aliança parental, tudo. Mas é uma dinâmica que a gente pode trabalhar com os casais também, que tiveram, que passaram por essa dor, assim, onde um não foi tão legal com o outro, também fazer, igual está aqui escrito no texto, eu deixo com você o que é seu. Isso também faz muito sentido. Com certeza, É. concordo. Obrigada, Lê, pela parte também que me toca. É claro que a gente gosta de ouvir, né, que algo que ajudou, né, que foi bom, né, aquilo que, como eu contei para vocês do constelação, né, mas se aquela constelação não fosse boa, gente, não é possível, né, aquilo foi demais. Mas tem uma coisa também muito importante, né, assim, nesse momento de separação, para que eles também possam ficar em paz e os filhos também, né? Que é da autorresponsabilização, que eles possam perceber que cada um tem 50% de responsabilidade e às vezes um quer que o outro assuma tudo. Ou se você, ou às vezes ainda quer negociar, né? Assim, não, mas foi ele que me traiu, né? Então, assim, 80 ou 90% da responsabilidade desse fim é dele, né? E aí não, isso diminui a pessoa. Se a pessoa que traiu tem 90%, 80%, e ela só tem 10 ou 20%, ela fica com muito menos do que ele, fica muito menor. Então, saber que uma relação de iguais, tudo que acontece, tudo, de bom e de ruim nessa relação, cada um tem que tomar o seu 50%, né? Porque se você começa mesmo, né? Se a gente é um bichinho que fica ali, ou uma mosquinha que fica ali junto, que pode acompanhar. Não estou dizendo que é claro que muito do que a gente faz é inconsciente, óbvio, nós sabemos disso. Mas enquanto a gente também não se responsabiliza, a gente não perceber que até o fato da pessoa não ficar com a gente, ou ficar sempre ciscando fora, né? Como a gente fala, poder dizer assim, tem uma responsabilidade nossa nisso, sabe? Sim, Então, faz muita diferença também numa separação, quando cada um toma essa parte do que é seu, do que aconteceu de bom e também do que aconteceu de ruim no relacionamento.
Isso também é bem libertador. As pessoas ficam felizes de responsabilidade, de tomar o que é delas. Entende? Tomar cada eu um assumo a que é sua meu, sim. responsabilidade, exatamente. Né? Foi muito boa essa dica da... Desculpa, Marisa, eu te interrompi. Não, pode falar. Tá? Foi muito boa essa dica da Cláudia, porque a maior dificuldade que eu tenho em fazer família é exatamente na separação com filhos. Porque na maioria dos casos, eles usam as crianças para se atingirem. E isso é muito dolorido para mim. Muito difícil. Era muito difícil. Agora está ficando muito mais claro agora. Quer dizer, agora não, né? Desde o ano passado, quando eu comecei esse curso com vocês, ficou muito mais claro. E assim, eu agora já posso fazer com mais tranquilidade. Muita gente pergunta, você faz família? Agora eu faço. Mas antes eu não fazia. Eu passava para alguém porque aquilo era muito difícil. Eu não conseguia suportar. Porque eu não podia dizer isso para eles, né? Olha, você está fazendo isso, e bater com a cabeça dele na parede, entendeu? Que a vontade que dá é essa. Eles usam as crianças para se atingirem e para atingirem seus objetivos. Isso, para mim, era terrível. Mas agora eu já vejo com outros olhos, eu tenho outra visão da separação, das dores, né, das responsabilidades de cada um e como que a gente pode se colocar nesse lugar de ajuda, né, como advogada, como ajuda, né, nesse caso, com as relações sistêmicas. Foi muito... Vai fundo, Verinha, vai fundo. Muito bom. Eu super apoio também. E aí eu queria aproveitar, Obrigada. já que a gente está falando de constelação, né, gente? Em saber, assim, de vocês, por que vocês acham que o casal, ele não consegue, como a Marisa disse, alguém, né, um dos dois fica ciscando fora da relação, ou não tem, inclusive, disponibilidade para um relacionamento? Qual que seria uma das dinâmicas possíveis nessas situações? A hierarquia e o dar e tomar, né? Teria a hierarquia, ela sai do lugar, uma ficar no lugar de mãe e filho, ou ao contrário, e o dar e tomar também, né? Eu penso que seria o equilíbrio, que falta equilíbrio na relação, os 50-50, a responsabilidade de cada um, ou também em conjunto a vinculação de um deles ao emaranhamento com a família de origem, tipo a mulher casada com a mãe ou com o pai, e aí não tem disponibilidade para a relação que está vivendo. Para mim, seria uma dessas duas dinâmicas mais comuns. Eu tinha pensado sobre lealdade ao sistema de origem. Tinha pensado mais em emaranhamento, assim, por exemplo, casos que já tivessem acontecido na família, né? E aí aquilo se reproduz na história pessoal, né? Daquela própria pessoa no seu relacionamento. Esse texto é exatamente isso que me pareceu também que o Bert Hellinger estava querendo dizer, né? Os emaranhamentos, as lealdades com as famílias de origem, muitas vezes, né, não liberam as pessoas para os relacionamentos nas famílias que eles chamam de famílias atuais, né? Para os relacionamentos de casal. É isso aí. Há muitas dinâmicas possíveis. Né? Muito bem, meninas. Hoje eu tô fazendo prova hoje. Cláudia é terrível para essas coisas, viu, gente? Cláudia é terrível. Tô na vibe da prova hoje, gente. A Cláudia tá danada, a professora hoje tá danada. Tá acabando o curso, tô querendo ver como é que tá esse pessoal aí. Cláudia adora arguição, oral, pegar todo mundo de susto, Professora mesmo. Ela é professora mesmo, daquela ali. Vamos ver como é que estão essas cabecinhas aí, né? Aquele... Pois. Verdade. Vamos mais um pouquinho da apostila? Vamos sim. Então, vamos, então o próximo item é amor homossexual. O que observei até agora em meu trabalho terapêutico indica
que a homossexualidade se origina de um emaranhamento sistêmico e não de uma predisposição genética. A homossexualidade tem 3 condições sistêmicas, especialmente em relação à masculina. A primeira é que alguém precise representar uma mulher em uma família porque não existe nenhuma moça à disposição. Então, ele fica desorientado em sua identidade sexual. A segunda é que alguém tenha de representar um excluído, alguém que foi difamado. A terceira condição é que alguém não possa escapar da esfera de influência das mães e das mulheres e não possa ir para o seu pai. Agora, tratando da pergunta se a homossexualidade pode ser dissolvida, segundo a minha experiência, a homossexualidade, via de regra, não é reversível. Principalmente no que se refere aos homens. De acordo com as minhas observações, ela tem mais probabilidade de ser reversível quando se trata de mulheres. Entretanto, em meu trabalho terapêutico, vi uma série de exceções, principalmente quando a criança ainda é jovem. Por exemplo, lembro-me de uma participante que tinha um filho de 4 anos. Quando colocou a sua família atual, escolheu para esse filho uma mulher como representante. Isso mostrou que já a mãe estava confusa quanto à identificação sexual de seu filho. Por isso lhe disse, a criança podia vir a tornar-se homossexual. Não deu resposta à minha observação. 7 anos depois, ela veio a um curso e perguntou-me: ainda me reconhece? Sou a mulher a quem você disse que o filho poderia vir a ser homossexual. Quero contar-lhe o que aconteceu então. Quando cheguei em casa, meu filho me perguntou: mamãe, onde você está? Onde você esteve? Respondi: em um curso. Então, meu filho, o que havia lá? Eu disse: lá havia um homem que falava sobre a vida. O filho continuou perguntando: e o que ele disse? Respondi: esse homem disse que cada criança tem um pai, uma mãe e 4 avós. Então, o seu rosto ficou muito radiante e ele disse: vamos fazer uma festa para eles? Em seguida, pôs a mesa para todos os membros da família e durante o jantar imaginamos que todos estavam lá e festejavam conosco. Poucos dias depois, meu filho estava no alto da escada com uma roupa de menina nos braços. Naquela época, não havia dito a você que naquele tempo o meu filho gostava mais de usar roupas de menina. Ele desceu em minha direção e disse-me: mamãe, agora devolvemos essas roupas às meninas. Bem, até aqui, esse é um exemplo de meu trabalho. No caso de casais homossexuais, origina-se frequentemente um amor pessoal muito profundo. Devemos ver e respeitar isso. Quando um homem ou uma mulher homossexual reconhece o seu destino, podem aceitar a homossexualidade com dignidade e assumi-la com dignidade. Mesmo que a reconheçam como destino difícil. Em verdade, assumindo esse destino, homens e mulheres homossexuais recebem dele uma força especial. O perfeito não nos atrai. Descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Somente do imperfeito resulta um impulso de crescimento, não do perfeito. Bert Hellinger. Isso é lindo demais, né, gente? Isso é maravilhoso Belíssimo. demais. O Bert Hellinger, ele falava isso em outra obra, agora não vou me lembrar qual exatamente, mas que ele falava assim, no relacionamento a gente deve aceitar 40%. 40% tá bom.
Bom, 40% tá ótimo, né? É. E aí, então, chegamos ao fim dessa apostila, só para lembrar para vocês que estão aí as referências bibliográficas, inclusive esse livro do Juan Garriga que eu mencionei há pouco, e que esse conteúdo é todo extraído dessas obras que foram indicadas, respeitando aí os direitos autorais, tá certo? Muito Então, é uma bem. compilação de várias obras, que é justamente para a gente poder ter um estudo mais aplicado. E como é que ficou para vocês essa parte final da homossexualidade? Essa parte do menino me lembrava perfeitamente desse trecho, quando a gente viu lá naquela época. Eu me lembrava perfeitamente dessa cena, né? Ele entregando a roupa da menina. Me lembrava desse trecho, assim, vividamente. Muito interessante. Esse é o fenômeno do storytelling, né? Como que a gente recorda das histórias de uma forma muito mais fácil. Interessante, né? O Bert Hellinger usava isso também, na parte, né, que ele usava muito a hipnose, e aí contava essas histórias, justamente, ela tem um estudo, né? Tem um efeito muito positivo. Na lembrança, né? Na fixação. Lembrança, Interessante, Cláudia. E porque as histórias também trazem imagens, né, gente? Eu lembro que é muito importante as imagens para a gente, porque a gente tem imagens. Então, quando ele vai contando, vai narrando, a gente vai criando uma imagem, né? Porque não tem outra forma da gente ir acompanhando uma história que não seja fazendo imagens. Então, isso também é uma forma de criar uma imagem, isso também é uma constelação. O que é a constelação, né? É a gente criar uma nova imagem, né? Uma nova imagem mental para a pessoa, né? Mas o Bert Hellinger, eu não vejo muitas coisas sobre a homossexualidade, né? Não tem muito trabalho. Ele mesmo dizia, principalmente sobre as mulheres, ele tinha acompanhado muito pouco trabalho sobre as mulheres, mas eu fecho, porque assim, é claro que as pessoas querem que ele fale sobre isso, as pessoas querem que ele fale sobre tudo, né? Mas eu acho que ele fecha nesse sentido, assim, como tudo na vida da gente, a gente não tem nada de errado em nada, né? Em nada. E aí somos nós que criamos padrões e fechamos esses padrões. É claro que aí vem o que a gente fala muito sobre o nosso instinto de sobrevivência, né? É que até onde a gente sabe é necessário que tenha um homem e uma mulher para que a gente reproduza, né? Eu não sei se há outros meios, talvez no futuro a gente possa saber alguma coisa mais sobre isso. Mas a homossexualidade não nasceu do nada. A sexualidade ela não tem a ver com genética, com socialização, né? Com a relação, né? Simplesmente sempre existiu. Sempre existiu. E é isso que ele fala sempre, né? Que a gente só ganha força e a gente é pleno quando a gente concorda com o nosso destino. Sempre. Não só em relação à homossexualidade foi o ponto, né? Mas sobre tudo. E a gente vê, né, assim, na terapia, no trabalho terapêutico e no sofrimento, que é sempre isso, né? Sobre as coisas idealizadas, sobre os padrões, sobre algo que a gente fecha, né? E a gente não alcança aquilo de uma outra forma. E como isso gera um conflito para a gente, como isso gera sofrimento, gera doença, né? E por isso é tão linda essa coisa dele falar da imperfeição. A gente é imperfeito porque a gente não vai agradar mesmo a todo mundo, nem todo mundo vai concordar, e tá tudo certo também. Isso é parte também do nosso crescimento, essa discordância, né? Às vezes eu brinco, como seria o mundo se todo mundo só gostasse de azul, né? Seria monocromático, né? E é bom que as pessoas discordem, né? Que o azul não é a melhor cor e assim vai, porque fica tudo colorido, né? Verdade. Como as cores da diversidade, não é? É isso mesmo. Todas as cores. Todas as cores, todos os jeitos, né?
Teve E eu até queria só teve chamar uma a atenção. constelação, hein, Vera? Teve uma constelação de um menino trans. Essa também foi do caramba. Será que foi no dia do que a gente fechou com aquela gente de toda cor, que a gente fechou a Sim, essa Essa eu constelação, música é lembro. linda. Essa eu me né? lembro. Que a Essa eu me gente, lembro. Aquela foi maravilhosa. né, uma constelação de um garoto trans, né, que Uhum. tinha inclusive já tentado suicídio várias vezes, né? Sim, sim. E Foi que aquele que foi a Amélia que levou. Ele era aluno da Amélia, a mãe dele era aluna da Amélia. eu Você acho que lembra? não. Não é esse, Acho não? que não. Eu acho que não foi a Amélia, não. Mas eu Mas, acho que a Amélia mas levou um enfim, sim, a mas gente eu acho que era outra terminou, né? pessoa. É. A gente terminou com essa música, né? Todo mundo dançando, cantando, gente de toda. Foi muito lindo, né? Que Ai, eu tô com tanta terminou saudade essa dos constelação, workshops. Tô com saudade terminou das essa constelação, músicas. nós entramos com essa música, foi muito lindo. Foi mesmo. A gente faz assim, online, dá certo, né? A gente percebeu que dá certo, mas aquela Não, não é igual. convivência, Não, né? Aqueles não, abraços todos, aquela coisa. Isso é insubstituível, né? é, né? Isso é próprio, Todo né? mundo, Isso é é, próprio. Hã? Tem uma é Exato, tudo, né? próprio, né? Tudo. exato. As festas, né? A festa no Zoom, né, gente? Ah, tudo bem, tá vendo todo mundo, não sei o quê, mas é muito diferente a gente tá lá abraçando, distribuindo É. bolo, né? Só você come o bolo, ninguém come bolo mais. Muito ruim isso. Ah, não, concordo com isso, não. Ai, Só meu, quando a muito festa é minha, o bolo tá comigo. É muito engraçado. Eu me lembro que no primeiro ano que meu filho estava fora, isso lá em 2009, a gente não tinha Zoom, não tinha nada nisso, era Skype, né? E foi um aniversário dele e ele estava sozinho em Portugal, o mais novo. E aí o que aconteceu? Os amigos dele daqui do Brasil vieram todos aqui para casa. Assim, uns 10, 15. Legal. Eu comprei um bolo e a gente cantou parabéns para ele. Só que ele estava sozinho lá e a gente, todo mundo aqui, fazendo festa, não sei o quê. E aí tinha uma menina brasileira, não é uma menina brasileira, era uma menina que morava ou estava numa república com uma menina brasileira. Ela disse, cara, o Brasil é muito esquisito, né? Você acredita que teve um menino que fez aniversário aqui e que a família se reuniu lá com os amigos e fizeram a maior festa à distância? Só que essa brasileira me conhecia e conhecia o Vinícius, mas ela não sabia que ele estava lá. Ela falou assim, mas é a Vera e o Vini, porque ela era amiga de uma amiga minha, era dos filhos de uma amiga minha. Aí ela contou para a Sara, Sara, você acredita que aconteceu isso? E eu fiquei sabendo da festa do Vinícius, que foi aí. Mas, assim, não é a mesma coisa, né? De qualquer forma, a Não, pessoa claro se que sente não. feliz, né? Ali, reunida e tal, mas a mesma coisa não é. Não é mesmo. Então, meninas, estamos chegando ao fim. Aqui eu proponho, como a gente terminou a apostila, né, da gente parar aqui mesmo, começar, até porque já está na hora, né? E eu queria também deixar um recado com vocês, que é o seguinte, Ô, Cláudia, no mês... será que a gente podia encerrar essa gravação para a gente dar os recados? Ah, verdade, está gravando. Então tá, então vou encerrar. Boa Então, no próximo noite. encontro, boa noite a todos. No próximo encontro, a gente começa a apostila 6, do módulo 6. Na próxima semana, então. Na próxima semana. Agora que a gente vai. Deixa eu parar aqui a gravação.